Fala galera, beleza? Boa noite a todos. Vamos falar hoje sobre volume financeiro. Então, quero trazer para vocês um entendimento sobre o comportamento do volume financeiro, não só sobre ele, mas o comportamento. Isso vai ser muito importante. E como que a gente utiliza isso de forma estratégica, beleza? Então, vamos para uma conversa sobre o volume financeiro. É um assunto muito importante, tem bastante causalidade no preço e vou trazer aqui para vocês as perspectivas, né, que vocês devem estar olhando sobre volume. Então vamos lá, galera. Quando você vai ver, né, sobre o conceito de volume financeiro, você pode considerar o volume de negociação uma das coisas mais importantes que existe, né? Então, assim, dentro da definição da análise técnica, né? O preço ali desconta tudo ali. O preço do ativo já está referenciando o fundamento, já está referenciando tudo que está acontecendo. E indo um pouco além, dá para você acrescentar o seguinte, que o volume negociado naquele preço traz aí uma ênfase, traz uma importância naquele preço, certo? Então, é uma coisa assim para se dar uma importância, você tem que ter uma atenção para isso. Só que o que acontece? Não adianta você olhar para o volume financeiro sem uma lógica. Por favor, me passem, por gentileza, antes da gente prosseguir, se o áudio está beleza, se a imagem está beleza, vocês estão conseguindo ver minha tela aí? Tá tudo certo? Comentem aí para mim, por favor. Então, como eu estava falando, né? É importante vocês terem uma lógica na hora de encontrar e visualizar o volume financeiro. Beleza, galera, passando feedback aí, fechou. Então vamos lá, eu vou trazer para vocês como que eu fui encontrando essa lógica e o que vocês devem visualizar. Então vamos pegar ali, ó, o jeito que é o que a gente aprende de forma tradicional. Então, quando você pega para estudar qualquer coisa, qualquer livro e se aprofundar sobre volume financeiro, normalmente você vai estar num gráfico de minutos. E dentro desse gráfico de minutos, existe algumas coisas que você pode concluir com uma análise do volume. Por exemplo, tá? Vou pegar um exemplo aqui. Deixa eu ver se eu encontro um legal aqui para vocês. Vamos pegar esse aqui. Não está excelente de exemplo, mas vai dar para vocês entenderem. O que existe de início, né, de fundamento, que a gente pode visualizar um preço com volume financeiro? A gente pode visualizar isso aqui, ó, nesse caso aqui. Ó. Aqui é a quantidade de negociação que teve dentro desse candle aqui, ó. Tá vendo? Então, quando você tem um candle com bastante volume, normalmente é uma coisa para você dar uma atenção especial. Por que você vai dar uma atenção especial a isso? Para você ver que ali dentro tem um comportamento. E que comportamento é esse? Olha, o preço está deslocando rápido de um preço a outro, e dentro desse deslocamento está tendo negociação. Então é como se eu te falasse assim, ó, tem uma pessoa que está andando no corredor do mercado, e enquanto ele está andando no corredor do mercado, ele está comprando tudo que está na prateleira. Então você tem
uma atitude de algo ali passando e negociando. Então, o cara que está comprando tudo em prateleira, ele está com apetite. Então, em muitos casos que sejam casos específicos para essa leitura aqui, dá para fazer dentro de um contexto uma leitura de continuidade de movimento. Então, por exemplo, teve aqui um candle muito grande, e com esse candle muito grande, não é um candle perfeito para essa leitura, deixa eu já deixar avisado aqui, tá, pessoal? O ideal para essa leitura aqui, que eu queria passar para vocês, seria se fosse um candle inteiro, assim, ó, fechadão, que seria o candle elefante, que é o candle clássico. Traz uma perspectiva para a gente de continuidade desse movimento. Então, em determinados cenários, um candle grande, com volume, pode ser um gatilho de continuidade de movimento. Isso é o que o fundamento de leitura de preço nos traz. Só que o que acontece? Quando você vai se aprofundando nos estudos, você vai percebendo que algumas vezes isso acontece, outras vezes isso não acontece. Foi até difícil de eu achar aqui para vocês um exemplo bacana para mostrar isso acontecendo. Você vai conseguir visualizar isso mais em ativos com volatilidade maior, que não é muito o caso do dólar. Então, vou dar um exemplo aqui, ó. Esse aqui seria um exemplo clássico, esse do dia 11 aqui, ó. Um exemplo clássico, com a barra maior do que todas, com volume aqui embaixo, e daria para se tirar uma leitura aqui de continuidade desse movimento, porque esse está do jeitão tradicional de se ver. Mas alguma coisa aconteceu aqui que o preço não continuou caindo. E aqui vem a dúvida que você tem que ter. Você como analista, você como trader, você como leitor de mercado, tem que entender, mas por que às vezes eu aprendo uma coisa e às vezes isso não funciona? E em busca de responder esses às vezes não funciona, por que isso está funcionando agora e isso não está funcionando agora, que foi nesse percurso, nessa luta, que eu e o Fernão fomos atrás de resposta e encontramos a resposta na pecinha que faltava, que é a pecinha quantitativa. Então, as ferramentas FPLM surgiram para responder essas perguntas que ficava ali numa abinha mental que a gente ficava, mas se eu aprendi isso toda vez e a maioria das vezes dá certo, por que às vezes não dá certo? Deve existir um porquê. Então, o que eu quero trazer aqui para vocês? Duas interpretações de volume. A gente pode interpretar o volume de duas maneiras, tá? Então, vou por aqui, ó, duas. Beleza? Para vocês pararem de olhar para o volume como um setup ou um sinal de entrada e passar a olhar o volume como algo que traz uma percepção e um entendimento de mercado. Uma coisa que a gente pega na tecla aqui é não setapiza as coisas, aprende as coisas. E aí, depois eu vou concluir com vocês que eu já sabia. Como assim, Felipe? Onde vai ter a maior parte ali de aglomeração de volume é previsível. Então, lembra que eu falei que eu queria trazer uma visão para vocês não ficar olhando o volume como um gatilho de entrada? Como que a gente faz para não olhar o volume como um gatilho de entrada? Sabendo antecipadamente onde as instituições vão negociar.
Ô, louco, Felipe, tem como? Tem como. Por isso que as nossas ferramentas existem. É justamente para a gente estar um passo no ponto visual. Um passo, uma jogada na frente. Então, a gente vai ver duas interpretações de volume e vocês vão entender que já dá para saber onde isso vai acontecer, uma vez que você entende a interpretação. Beleza? Esse vídeo aqui é para você salvar nos seus favoritos, no top 5 vídeos do Felipe, e você vai terminar esse vídeo aqui e compartilhar com seus amigos, vão pegar para estudar junto, e quando tiver um evento chamado Semana Fluxo no Gráfico, vocês vão poder testar as nossas ferramentas, vocês aproveitem e testem para vocês verem isso aqui acontecendo na máquina de vocês. Beleza? Então vamos lá. Primeira coisa que eu queria trazer para vocês é: tem que tomar um pouco de cuidado quando você vai associar a barra grande com o volume. Por quê? É meio que quase que natural que uma barra grande tenha mais volume. Então, vai existir ali, né, momentos em que tenha um deslocamento de preço grande, em 5 minutos, que tenha volume. Isso é um gatilho de entrada. Cuidado com esses negócios de gatilho de entrada, setup, acontecer tal coisa, faz tal coisa. O que eu quero passar para vocês é justamente antecipar isso, probabilizar isso, prever isso. Então, o que acontece? Naturalmente, na grande maioria das vezes, um candle maior, ele vai ter mais volume. Olha, é só você reparar, ó. Se você pegar para olhar, se esse tamanho de candle aqui, ó, ele tem mais volume. Não são todos, lógico que não são todos, mas é natural que os maiores tenham mais volume. Por quê? Faz de conta que a distribuição de negociação do mercado esteja por igual. Faz de conta que assim, todo nível de preço tenha 100 compradores e 100 vendedores. 10 pontos para cima, 10 pontos para baixo. Isso nunca vai ser igual, mas imagina que exista ali quase que algo constante. Quanto maior for esse deslocamento de preço, vai limpar mais níveis de preço. Então, consequentemente, vai ter mais volume aqui. Então, fica até um pouco difícil da gente pegar para analisar o volume dentro de um candle de minuto. Porque aonde você quer olhar se tem mais volume ou não, às vezes, pelo tamanho do candle ali, isso fica distorcido. Então, qual o primeiro passo? Primeiro passo. O que a gente faz aqui? Vamos colocar isso em algo que seja mais contínuo. Vocês vão ver a gente falar muito isso aqui no nosso YouTube. É importante você ver algo que tenha mais continuidade. O que eu fiz aqui? Eu peguei esse mesmo ativo, no caso eu estou olhando o dólar aqui, e coloquei ele para Renko. Por quê? Porque aqui eu não estou olhando o tamanho do candle. Eu estou olhando o seguinte, olha, nesse espaço aqui, ó, de negociação, teve esse tanto de volume. No espaço seguinte, teve mais volume. Então, o tamanho aqui é o mesmo e a quantidade de volume realmente aumentou. Então, para a gente começar a entender, começar a interpretar, poder fazer um comparativo com o outro, primeiro, vamos olhar só o que a gente quer olhar, que é o volume. Certo? Beleza. Coloquei até aqui, ó, uma média de 21, que é uma média clássica da análise técnica. Não uso isso no meu operacional, mas eu coloquei aqui para vocês irem se familiarizando e também para a gente conseguir ter uma base, né? Tá um pouco para cima disso, tá um pouco para baixo disso, certo? Dentro do volume, ele por si só não vai contar tudo que a gente precisa.
que a gente precisa ter noções de negociação, qual estilo de algoritmo está executando isso, se é uma implementação, se não é, se é um TIWAP, um VWAP. O comportamento disso acontecendo é importante também. Por isso que só pegando no olho assim, é difícil de ver. Por isso que a gente cria tecnologia para enxergar isso para a gente. Bota a máquina para trabalhar para a gente. Mas um conceito, que é um conceito que fez eu entender de vez o tape reading e criar uma noção de como é negociado as coisas, eu vou já estar trazendo aqui para vocês. Claro, existe mais coisa para serviço? Lógico, existe mais coisa para serviço. Mas antes de você pensar em mais coisas, tenha esse fundamento aqui enraizado. Então, vamos entender aqui, ó. Vamos separar dois momentos de mercado. Na verdade, quero separar com vocês 3 momentos de mercado. Ó, vamos separar esse. Por que esse? Porque dá para a gente bater assim, ó, no zoião, ó, zoião, só sem aprofundar muito. Conta de padaria aqui, ó, dá para ver que tem mais volume que o resto nesse pedaço. Depois a gente tem um pouco mais aqui, eu já vou falar desse, e a gente vai ter uma nova concentração nesse pedaço. Tá vendo? Depois a gente vai ter uma nova concentração nesse pedaço. Então eu marquei 3 pontos aqui para vocês, ó. O ponto aqui embaixo, um ponto lá em cima e um ponto aqui embaixo. Vamos tentar entender o que está acontecendo aqui. O que está acontecendo aqui, nessa situação, é que o preço está caindo muito, ó, ele vem numa queda e começa a aumentar o volume. Por que começa a aumentar o volume aqui, Felipe? Então, vamos para uma aula aqui de microestrutura de mercado. O volume começa a aumentar naquele ponto ali, porque é interessante para quem está vendo o preço cair, começar a montar uma posição média aqui. Não estou falando pessoa física, tá? Se você, pessoa física, querer montar uma posição média com o preço caindo, você tem risco de não fazer isso de forma correta e acabar com a sua conta. Estou falando institucional, porque esse volume gigantesco aqui, quem faz é institucional, não é a pessoa física. Então, o que acontece? O preço vem, e aí começa aqui, ó, a aumentar o volume a partir de um certo nível. A partir desse certo nível aqui, por que o volume está aumentando nessa situação? É simplesmente, pessoal, pelo fato de conflito de forças. Então, imagina assim, ó, que tem gente vendendo, acreditando na queda. E a partir daqui, começa gente comprar. Vou até deixa verdinho mesmo. Deixa verdinho mesmo. Então você tem uma força que vem ali, ó, gente vendendo, um que vem comprando. E aí nessa situação, por existir um conflito entre comprador e vendedor, o mercado ele começa a travar. Como que a gente consegue reparar nisso? Pelo próprio comportamento do Renko aqui, ó. Tá vendo que ele estava descendo fácil e aqui começou um para cima, um para baixo, um para cima, um para baixo, um para cima, um para baixo, um para cima, um para baixo. Isso aqui, ó, é conflito. Tem quem está vendendo porque o cara está acreditando na tendência, está acreditando que vai continuar caindo, tal, e tem quem já viu que isso está parando de cair e começa a comprar, começa a comprar, começa a comprar. Aí o preço ele não vai para lugar nenhum. Se o preço não vai para lugar nenhum, o que acontece? Trava e vai tendo volume. Porque um compra um pouco aqui, um vende um pouco ali, um compra um pouco aqui, um vende um pouco ali, um compra um pouco aqui, um vende ali.
a força começa a ficar similar, e aí, se não tem deslocamento, logo tem volume concentrado. Lá em cima, a mesma coisa. O preço ali subiu, 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 subiu. Chegou num ponto, começa a aumentar esse volume. Ó, começa a aumentar esse volume. Ó, olha as negociações aqui, sendo um pouco maiores do que antes. Por quê? Porque, ó, repara, é depois de uma queda, volume. Depois de uma alta, volume. Aí depois de novo, ó, depois de uma queda, volume. Então, tem um comportamento específico para esse estilo. Esse estilo eu detalho no nosso material e se chama implementação. O que é uma implementação? É quando tem uma queda ou uma alta e aí contra esse movimento que está vindo, alguém começa a implementar uma posição. Essa posição ela pode ser rápida, pode ser lenta, vai depender o quanto de contrato que a pessoa tem ali, a instituição tem. A gente nunca sabe o final de quanto essa instituição tem, o quanto ela vai colocar de volume. Então, se a gente pegar para tentar contar só o volume ali, é difícil. Mas uma coisa a gente sabe: onde ela vai fazer isso, por que ela vai fazer isso, que hora ela vai fazer isso. E é o que serve, é o que precisa. Se a gente sabe que hora isso vai começar, fechou. Por quê? Se eu sei que hora vai começar a implementação, eu sei que hora vem a reversão. Então, eu consigo pegar esse movimento de alta, eu consigo pegar essa queda e eu consigo pegar essa alta. Porque, olha, tá vendo que é um ciclo? Então, ó, aqui a mesma coisa. Vamos pintar de vermelhinho aqui, ó. Então, esse estilo aqui é o estilo implementação. Agora vem a mágica. Presta atenção, decora isso. Dia 21, dia 23, final do dia 27. Dia 21, dia 23, final do dia 27. Implementação, reversão, implementação, reversão, implementação, reversão. Ó. Agora vem e vamos olhar uma coisa. Dia 21, dia 23 e dia 27. Vamos colocar essa seta lá de cima, para ficar mais visual. Dia 21, dia 23, final do dia 27. O que esses três pontos têm em comum? Se a gente pegar o gráfico de volume, ele vai estar lotado aqui. Se a gente pegar o gráfico de volume, ele vai estar lotado aqui. Se a gente pegar o gráfico de volume, ele vai estar lotado aqui. O que esses três pontos têm em comum? Esses três pontos têm em comum onde nós probabilizamos que isso aconteceria. Onde é isso, Felipe? São nos extremos da MAP. Então, essa aqui é a MAP. Estamos olhando no dólar. Isso aqui serve em índice, em Nasdaq, em qualquer ativo que eu vou olhar. Porque não é um setup físico, não é um setup fixo. É a probabilidade que a gente já conseguiu estipular onde vai acontecer tal coisa antes mesmo de acontecer. E regulado para cada ativo, é lá que vai acontecer. Então, o institucional tem uma dessa na tela dele, Felipe? Aparentemente sim, porque justamente na minha linha na minha linha roxa ele está comprando, na minha linha roxa ele está vendendo, na minha linha roxa ele está comprando. Então, algoritmos utilizam dados contínuos
algoritmos institucionais utilizam probabilidade? Algoritmos institucionais utilizam conceitos que vocês utilizam? Sim! Por isso que a gente está conseguindo responder tanta coisa. Certo? Então, se eu pegar aqui, ó, o que tem em comum esses 3 pontos? Esse nível aqui, pessoal, é a I4 da MEP. Então, reparem aqui, ó, tem a linha central, tá vendo? Ó, que ela fica laranja, e depois ela fica aqui, ó, azul. Tá vendo? Essa linha é o preço justo. É onde existe equilíbrio nas negociações. Quando vem aqui para baixo, no nível da I4, fica interessante para o comprador comprar. Então, vou até pintar isso aqui, ó, de verde, ó. E vou até pintar aquilo ali, ó, de vermelho, que é institucional está pensando em comprar aqui, institucional está pensando em vender lá. Vou pintar aqui de verde de novo, ó. Por isso até que a gente pinta. Aqui, ó, tem umas linhas verdes, tá vendo? Que é para você se atentar. Ou, cuidado, filho, aí vai entrar compra. Ali, ó, a gente pinta de vermelho, que é falando, ou, cuidado, filho, aí vai entrar venda. Aqui de verde, ó, ou, acorda, vai ter compra por aí. E aí, nessas regiões, você consegue interpretar isso, você consegue visualizar isso. Então, você vai ver que o preço vai estar ficando mais lento, vai estar mais truncado, não vai ter aquela queda tão forte, porque já tem comprador comprando. Lá em cima, mesma coisa, já tem vendedor vendendo. Aqui embaixo, mesma coisa, já tem comprador comprando. Felipe, então eu preciso colocar a barra de volume aqui junto com as ferramentas para visualizar isso acontecendo? Não precisa. Não precisa, porque essa linha já está plotada para você antes do dia começar. Ela já está aqui, ó. Eu já sei que vai ser lá. Quando chegar lá, se quiser olhar o volume, você pode olhar, mas é só para confirmar uma coisa que já está certa. Não precisa esperar ter um gatilho de volume para você tomar uma decisão. Eu já sei que lá que vai ter. Porque são nessas regiões onde existem as implementações. São nessas regiões onde o volume tem o comportamento para frear o preço. Então, o que vocês aprenderam nesse vídeo? O primeiro comportamento, falei que ia ensinar 2, né? O primeiro comportamento é um comportamento que para o preço. Então, aquilo que a gente tem de análise convencional, que fala assim, olha, um candle com volume, um candle elefante com volume faz o preço continuar. Eu te falo, depende. Por quê? Um candle elefante com volume aqui em cima não vai fazer o preço continuar. Estatisticamente, não tem como isso continuar. Não faz sentido um institucional gastar isso comprando ali em cima. Esse volume que está entrando não é do comprador. Esse volume que está entrando é do vendedor montando uma posição para o preço cair na sequência. Ó, é cíclico. Depois a gente faz isso para cima. Então, sabe aquela vez que você olha a barra elefante com volume, putz, essa não foi? Por quê? Porque, infelizmente, você pegou para entrar em uma que estava numa linha roxa da MEP e você não sabia. E aí a gente já tira um e se. Será que esse funciona ou não? Então, esse você pode filtrar. Porque, o que eu falo para a galera aqui? Você que está chegando no nosso YouTube e tal, até você que já é membro, você já deve ter ouvido falar isso. O problema não é pegar e acertar e ter um operacional que você está acertando bonitinho e tal e erra uma vez ou outra. O problema é que quando você errar, não saber o porquê.
Porque se você não entender o porquê daquele erro, você não vai conseguir progredir, você vai ficar com medo, você não vai conseguir excluir aquilo do seu operacional para aumentar contrato ou para entrar com mais tranquilidade. Então, por que às vezes dão errado? Porque existem níveis de preço que um setup fixo não vai dar certo. Tá? Um setup fixo ali, ó, vou fazer tal coisa toda vez, não. Porque um setup de continuidade de entrada não vai rolar a partir desse ponto aqui. Beleza? Felipe, então, peraí. Se um setup de entrada de continuidade de movimento não vai rolar lá em cima, onde então que rolaria? Então, agora vamos para o segundo comportamento de volume. Vocês aprenderam um estilo de volume que para o preço. E agora, então, vamos para o segundo comportamento, que é o volume que vocês aprendem convencionalmente, que é o que faz realmente o preço andar. Então, agora vamos pegar lá de novo. Vamos pegar aqui. Eu até anotei para vocês, ó. Dia 19. Aqui. Dia 19, meio-dia e 11. Então, vamos anotar esse carinha aqui, ó. Repara, depois desse volume grande, o preço continuou caindo. Beleza. Vamos pegar outro que eu anotei aqui. Dia 22. Então, esse carinha aqui, ó. Um nível com volume grande. Vou até pintar de verde essa aqui, ó. O preço continuou subindo. Então, eu pintei desse jeito, né? Pegando tudo aqui. E aí, eu anotei mais um aqui, dia 27. Esses dois aqui, ó. Esses dois juntinhos aqui, ó. Vamos pintar de vermelho também. Então, olha só. Repare uma coisa. Vou pintar de amarelo, que é para depois vocês excluírem da mente, tá? Então, ó, aqui embaixo, ó, fazendo essa curva aqui, ó, vocês já viram que tem um obstáculo aqui. É a MEP 4 passando. Então, esse volume aqui está parando aqui por causa disso. Aí subiu. Lá em cima, vocês vão lembrar que tem uma curvatura passando lá. Então, esse volume aqui é um que segurou. E aí, a gente tem aqui embaixo o terceiro que eu mostrei para vocês, vindo daqui. Então, ó, eu estou eliminando esse e esse, porque esse e esse são estilos de volume que naquelas regiões vão fazer o preço parar de andar. Agora, eu vou mostrar aqui para vocês esse e esse, que são situações que tiveram volume e o preço continuou andando. E eles também têm uma coisa em comum. Vamos entender o que é? Então, vamos lá. Dia 19. Depois, dia 22. Depois, dia 27. Deixa eu pintar de vermelho, igual eu tinha pintado. Vermelho. Verde. Vermelho. O que esses três pontos têm em comum? Reparem que são níveis de volume identificado que estão próximos, muito próximos do preço justo. Por isso que eu desenhei para vocês aquela hora, quis identificar com vocês o que é esse meio aqui.
Então, vamos pintar, ó, aqui, depois vamos pintar aqui, depois vamos pintar aqui. Aqui, nessa situação, o volume tem uma outra interpretação, que é a segunda interpretação, que é a força para tirar isso do meio e levar para o extremo. Então, nesse caso, aqui sim, uma barra elefante, por exemplo, com volume partindo desse meio aqui, pode ser um sinal de continuidade. Aqui você pode ler que o volume é para o preço continuar. Por quê? Porque do preço justo ele tem espaço para andar. Espaço até onde, Felipe? Até o extremo. Então, esse volume daqui, você pode interpretar como um volume que faz continuidade do movimento. Aquele é de parar. Esse é de continuar. A gente não usa mais candle elefante, gatilhos de candles para entrada. Até porque, como eu falei, a gente já sabe onde isso vai acontecer. O que a gente vai utilizar aqui é o FPLM, que é uma ferramenta que a gente tem para mostrar a intensidade ali de como que estão o comportamento disso. Não é necessariamente do volume, mas como que estão as negociações, se fazem sentido ser um estilo de algoritmo que leva preço. A gente diferencia isso. Nesses casos aqui, aí sim, a gente vai olhar a ferramenta FPLM e é um caso para o preço vir para o extremo. Depois, vir para o extremo de cima e depois vir para o extremo de baixo. O Fernando até me corrigiu aqui, ó. Eu falei, a gente não usa mais. Na verdade, eu nunca usei. Eu sei da análise técnica, o Fernando sabe da análise técnica, mas a gente, desde o início, identificou isso. Pensamos, por que às vezes não funciona? Deve ter um porquê, né? E fomos direto buscar esses porquês. Então, olha só. Aqui você tem o ciclo completo, ó. Porque você tem assim, ó, do meio para baixo é continuidade. Aqui para cima é reversão. Do meio para cima é continuidade. Do extremo para baixo é reversão. Do meio para baixo é continuidade. Do extremo para cima é reversão. Então, esse volume que surge aqui, por estar perto do preço justo, não é um volume para parar o preço. Ele é um volume para desempatar o preço. Se é o preço justo, está empatado. Alguém precisa dar um chute para um lado. Alguém precisa mostrar as caras. Alguém precisa empurrar isso daqui. Aí você gasta financeiro para tirar isso daqui. Então, no meio, a gente interpreta como uma continuidade. Por isso, aqui dentro do FPLM, a gente divide em dois operacionais. Você pode fazer dois operacionais bons. Existem dois operacionais bons. Vocês vão ver, baseado no que eu estou falando agora, onde estão os maiores movimentos. Da map central para baixo, da map central para cima, da map central para baixo. Ou a volta. Depois que bateu na I4 para cima, depois que bateu na S4 para baixo,
depois que bateu na I4, para cima. Você fazendo isso, você está pegando os melhores movimentos de mercado, os maiores movimentos de mercado, os movimentos que cabe um trade aqui e que tem causalidade. Não é um trade, vou fazer um trade porque cruzou tal média, que eu não sei o que, tal, blá, blá. Um dia funciona, outro dia não. Não, isso aqui a gente pode rodar até qualquer dia para trás. O raciocínio que a gente busca é sempre o mesmo. Nós queremos regiões de sobrepreço para encontrar implementação e reversão, região de subpreço para também encontrar implementação e reversão, ou pegando do meio para o extremo, ou pegando do meio para o extremo, ou pegando do meio para o extremo. E aqui é o que eu falo para vocês. Não sou eu que estou falando para operar assim. Se o volume do mercado está dividido assim, se o institucional grandão que tem todo o dinheiro da tesouraria do mundo para usar, usa nesses momentos, quem sou eu para não usar? Quem sou eu para não estar junto? Já estamos juntos. Beleza? Galera, então, como prometido, trouxe para vocês duas interpretações. Uma interpretação de um volume pensando quando ele para e uma interpretação do volume mostrando quando ele faz acelerar. E mostrando para vocês que isso é previsível. Uma vez que a gente tem isso, o que você começa a interpretar? Que, opa, peraí, eu não preciso necessariamente ver o volume acontecer para fazer tal coisa. Eu já sei onde ele pode acontecer. Isso traz menos uma coisa para você olhar, ou se quiser olhar, para conferir. Mas você sabe onde vai acontecer. Então, repara, não é o volume em si que faz o preço cair aqui, ou que faz o preço subir aqui, e sim o volume colocado dentro de uma região correta, aí sim você tem o resultado de movimento que você quer. Por isso que nós não gostamos de setapizar as coisas. Setup único, um candle único. Porque uma agressão de compra aqui nesse topo não vai fazer o preço subir. Agora, uma agressão de compra aqui no meio vai fazer o preço subir. O que está fazendo o preço subir? A agressão ou a região propícia para esse preço subir? Então, repara, é uma causalidade no lugar certo. É uma causalidade no lugar certo. Aí sim você consegue ter um cenário montado. Galera me pediu aqui para eu dar exemplos em S&P 500, Nasdaq e tudo mais. Galera, nesse vídeo aqui vai ficar um pouco extenso de eu fazer. Só que é o seguinte, logo e logo vai existir um evento que a gente faz que se chama Semana Fluxo no Gráfico. Fiquem atentos nas nossas redes sociais. Tá para começar, não lembro exatamente o dia, mas fiquem atentos. Entre no nosso Instagram, vê aqui nosso vídeo semana que vem. Quando tiver inscrição, eu aviso vocês e vocês vão poder testar isso aí na máquina de vocês. Vocês mesmos vão conseguir ver no S&P, vocês mesmos vão conseguir ver no Nasdaq, e durante esse evento, a gente traz aulas para vocês entenderem as nossas ferramentas, entenderem usar ela e ver aí com seus próprios olhos, na sua própria máquina, os fundamentos dela acontecendo. Então, para vocês que querem ver outros ativos, vou deixar esse convite. Quando tiver uma semana fluxo no gráfico, participem. Fiquem atentos nas nossas redes sociais. Combinado? Tenho certeza que vocês aprenderam muito com esse vídeo aqui, vão utilizar essa interpretação, começar a pensar o volume dessa maneira. Comenta aí o que você mais gostou nessa aula. Compartilha com um amigo seu. Eu sei que vocês que estão procurando
uma pecinha, vocês que estão procurando um porquê, mande para ele, estudem junto, acompanhe a gente, tem muito conteúdo rico aqui para vocês. Beleza? Galera, um grande abraço para vocês. Vou encerrando aqui. Até quinta que vem. Fui!